Durante o Segundo Reinado, período da história do Brasil que se estendeu de 1831 a 1889 sob o governo de Dom Pedro II, a cultura brasileira foi profundamente influenciada pelo romantismo. Este movimento cultural, que surgiu na Europa no final do século XVIII, se espalhou pelo Brasil no século XIX, enfatizava o nacionalismo, a valorização dos sentimentos humanos e a liberdade de expressão. A música desempenhou um papel fundamental na cultura brasileira durante o Segundo Reinado, refletindo a diversidade e a riqueza da sociedade da época. As óperas de Antônio Carlos Gomes, como O Guarani, não ressoaram apenas no Brasil, mas em toda a Europa, estabelecendo como compositor de renome internacional. Sua música, caracterizada pelo romantismo e pela habilidade de capturar a essência do espírito brasileiro, tornou-se um símbolo de orgulho nacional. Além das óperas, as modinhas, que eram canções líricas sentimentais, desempenhavam um papel significativo na vida cotidiana e nas expressões culturais do Brasil. Originárias de Portugal, as modinhas evoluíram no Brasil, incorporando influências locais e tornando-se uma forma de arte popular entre todas as classes sociais. Essas melodias suaves e emotivas eram frequentemente executadas em salões e espaços públicos, e muitas vezes refletiam temas de amor, saudade e paixão, ressoando com a alma brasileira. A interação entre as formas musicais eruditas e populares durante o Segundo Reinado ilustra a dinâmica cultural única do Brasil, onde diferentes estratos sociais e tradições se entrelaçavam para criar uma identidade musical distintamente brasileira. A modinha, em particular, é notável por sua transição fluida entre o erudito e o popular, facilitando fronteiras culturais na música brasileira da época. A contribuição de Carlos Gomes para a ópera e a popularidade duradoura das modinhas são testemunhos de vitalidade e da importância da música no Brasil, um legado que continua a influenciar a música brasileira contemporânea. A literatura brasileira é uma rica em tapeçarias de textos que exploram a complexidade e a diversidade do Brasil. Machado de Assis, por exemplo, é frequentemente considerado um dos maiores escritores da língua portuguesa, conhecido por suas obras psicológicas e por sua crítica social aguda. Seus romances como Dom Casmurro e Memórias Póstumas de Brás Cubas são aclamados por sua profundidade e seu estilo inconfundível. Gonçalves Dias, por outro lado, é lembrado por sua poesia que celebra a identidade nacional brasileira, como obras de Canção do Exílio, que se tornaram símbolos da literatura do país. Durante o Segundo Reinado, a educação no Brasil passou por importantes transformações, impulsionado pelo desejo de Dom Pedro II de modernizar o país. Transformações educacionais foram implementadas para a criação de escolas públicas e incentivar a formação de professores. Embora a qualidade e o sucesso se a educação ainda fosse limitada, especificamente em áreas rurais. Os avanços e desafios como a desigualdade social e a necessidade da educação, os ex-escravos, após a abolição da escravidão em 1888, persistiam. Assim, a educação no período foi marcada pelo esforço para modernizar o sistema, enfrentando obstáculos significantes em termos de acessibilidade e qualidade. Menezes, por sua vez, deixou um legado igualmente impressionante com obras como Primeira Missa no Brasil, que apresenta uma visão idealizada do primeiro contato religioso entre europeus e indígenas brasileiros. Ambos os artistas utilizaram as suas habilidades para criar imagem poderosa que ainda hoje permaneceram viva na memória coletiva do Brasil. Como atualizações canônicas de alguns dos principais mitos fundadores da nação, suas pinturas não apenas referentes temas da cultura indígena e eventos históricos, mas também ajudaram a moldar
a identidade nacional brasileira através de suas telas, contribuíram para a construção de algumas imaginárias visão que se levaram a questionar a completa tapeçaria e influência que formaram o Brasil. Meirelles, em particular, foi um artista que, após anos de treinamento na Europa, retornou ao Brasil e se tornou um dos pintores favoritos do imperador Dom Pedro II, recebendo apoio e patrocínio para continuar sua obra. Seu trabalho não apenas reflete tradições acadêmicas brasileiras, mas também incorpora uma síntese eclética de referências neoclássicas, românticas e realistas, absorvendo influências do barroco e dos nazarenos. Apesar de ter caído em ostracismo após a proclamação da República, devido à sua forte percussão da pintura moderna brasileira, e um dos principais pintores do Brasil do século XIX, suas obras continuam a ser celebradas e reproduzidas, mantendo-se relevantes na cultura e na educação brasileira. A contribuição de ambos artistas para a arte brasileira é inestimável, e seu impacto transcendente as fronteiras do tempo, influenciando gerações de artistas inusitantes da arte em todo o mundo. Dom Pedro II assumiu o trono em 1840, aos 14 anos e após a antecipação de sua maioridade, o que encerrou o turbulento período regencial. Nós chamamos esse início de golpe da maioridade. Ele só poderia assumir aos 18 anos, mas foi antecipada a coroação dele com 14 anos. Por isso, golpe da maioridade. Durante seu reinado, ele trabalhou para estabilizar o país, consolidando a monarquia e enfrentando diversas revoltas internas, como a Revolução Farroupilha entre os anos de 1835 e 1845. A estabilidade do governo de Dom Pedro II foi fundamental para a manutenção da ordem e para o avanço das reformas no Brasil. A centralização do poder no Brasil se intensificou sob o governo de Dom Pedro II. Embora ele fosse um monarca respeitado, buscou fortalecer o controle federal sobre as províncias, implementando reformas administrativas que unificavam a administração pública. Essa intervenção do governo central gerou resistência entre líderes provinciais que desejavam mais autonomia. A crise política e social aumentou a insatisfação de grupos como republicanos e militares. No fim do segundo reinado, o Partido Conservador defendia a monarquia e os interesses da elite agrária, buscando estabilidade política. Contudo, enfrentou as crescentes oposição do Partido Liberal, que promovia reformas como a abolição da escravidão. A insatisfação popular e as revoltas sociais aumentaram, levando a crise política que culminou a proclamação da República em 1889, marcando o fim do domínio conservador. O fim do Império Brasileiro foi marcado pela proclamação da República, que foi mais ou menos no dia 15 de novembro de 1889, que também alterou uma profunda estrutura política social do país. Um fato interessante disso, porque a pessoa que fez isso foi um homem chamado Marechal Deodoro, que liderou um golpe militar. E também o processo de transformação que vinha ocorrendo pelo Brasil no contexto internacional também foi um período de grandes mudanças, incluindo transições de colônias para um país independente. E bom, que também o Brasil enfrentou conflitos internos e externos, como influências políticas e sociais. Então, pessoal, era isso que nós tínhamos para falar sobre o segundo reinado do nosso Brasil. Dom Pedro II, aos 15 anos de idade, se tornou imperador com golpe da maioridade. De partido liberal, almejava poder, com distribuição de cargos conseguiu se eleger. 1840 estavam na linha de frente, época de violência, eleições do cacete. Votar nesse período era só pra quem tinha grana, terras, escravos, famílias soberanas. Únicas disputas eram com conservadores, que também pegavam cargo e tinham os mesmos valores. Pedro II controlou a guerra dos farrapos, também controlou a balaiada
quebrada do Maranhão, causada por miséria e opressão da população. Esse período é visto como a pacificação. Já o Partido da Praia, por sua vez, criticavam aos jornais o monopólio português, citando os povos com todo o latifúndio, estando tudo registrado no Manifesto ao Mundo. 1850, época do café, da Amazônia, o RJ é tudo que ele controla, desde o bolso de um nobre barão do café até as mãos da burguesia e investir no que quiser. Foi assim que São Paulo começou a modernizar, com bancos e indústrias de Barão de Mauá, nome de quem financiou a primeira ferrovia até sua última moeda, Irineu Evangelista. O café foi o passo crucial na evolução, sonhando com o possível final da escravidão. Óbvio que não, por razão humanitária, e sim para o controle de mão de obra barata. Escravo não tem salário pra bijuteria americana, mas teria iPhone no bolso enquanto cortaria a cana. Lei Bill Albert Dias, Elbir de Queiroz, apesar dos interesses deram força na voz. Intelectual iluminista queria o fim e instigava a tal resistência que só aumentava. Quilombos e mais quilombos eram criados e então a tal da princesa estava com na mão. Dentro dessa cena teve a guerra do Paraguai. Guerra é guerra, e quem será que vai? Preto pobre, escravo na linha de frente, mas nem com telescópio cê enxerga quem defende, servindo seu país, lutando por liberdade, enquanto seus familiares são surrados por covardes. Lei do ventre livre é a luz no fim do túnel, pra quem verá a luz em um cercado cruel. Sexagenário é o conto de mau gosto, o mesmo conto que em 2000 tem a moral de ser imposto pelas margens, rejeitado sem amparo, quase morto. E tem gente que abraça a áurea de 88, nada do que construiu, correndo no escuro, chutado do castelo, lado de fora do muro. Boy nasceu lá dentro, herdou tudo no futuro, ainda grita por aí que cotas é pra vagabundo. Inglaterra não queria a evolução do Paraguai, então aproveitou pra vender umas armas a mais. Tríplice aliança ganhou com folga essa guerra, mesmo tendo vencido deviam tudo à Inglaterra. Paraguai teve sua boa economia destruída, pra varrer o resto mandaram um duque de Caxias. E assim o Paraguai foi vencido por inteiro, com as dezembradas deram fim ao bom modelo. No fim dessas tretas surgirão outras ideias, pra que monarquia? É o povo que vai pra guerra. Monarquia sem apoio perdia sua base, igrejas escravistas, exército que fazem. A igreja perseguia a maçonaria, bula sílabos iriam os afastar de suas doutrinas, mas naquele tempo não, o império resistia, apelando ao padroado que escolhia o bispo e determinava o que de fato valeria. Escravistas otários queriam ser indenizados, reclamavam prejuízo por seus escravos comprados. O exército se queixava da falta de investimento, tomavam censura da mídia e ainda eram presos. Auguste Comte no positivismo teve acesso e adorava a ideia de amor, ordem e progresso. Monarquia caía, era o fim de seu sucesso. Dom Pedro II tinha que ficar esperto, iam tentar mudanças no dia 20 de novembro, mas dia 15 tomaram tudo para o seu desespero. Tiradentes sem seu quadro era visto como um mito, enquanto o povo alienado via seu novo destino. Proclamação da República iniciou com esse desvio, e assim surgiu a nova bandeira do Brasil.